Olá pessoal, tudo certo? Mais uma vez aqui professor Mike para mais uma videoaula do nosso curso de eletromagnetismo, para você que está aí no nível superior, tá? Hoje nós vamos falar sobre a lei de Coulomb, né? Eu diria que seria a lei mais fundamental da teoria eletromagnética, tá certo? Após a vinheta nós vamos ver como é que se faz, como se calcula a força total numa distribuição discreta de cargas e como é que a gente calcula o campo elétrico total em uma distribuição discreta de cargas, tá bom? Então, após a vinheta, a gente vê. Vamos lá então? Venham comigo aí. Então, olha só, galera, não te esquece aí, ó, de se inscrever no nosso canal, tá? De dar o like, de compartilhar. Não te esquece, te inscreve logo aí embaixo, senão você vai esquecer até o final da aula, tá bom? Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre a lei de Coulomb, né? Importante, né? Então nós vamos falar hoje sobre a lei de Coulomb, tá? Como eu disse para vocês, na minha opinião, seria a teoria mais, vamos dizer assim, mais simples, né, da teoria eletromagnética, né, mais elementar da teoria eletromagnética, tá? Então vamos lá. Então vamos supor o seguinte, vamos imaginar que nós temos aqui uma carga Qzinho, né, e uma carga Qzão aqui, uma carga Qzão, tá? Nós vamos fixar essas cargas. Vamos fixar essas cargas. Deixa eu colocar aqui um pincel de outra cor. Pronto. Vamos fixar essa carga através de um raio vetor. Eu vou chamar esse raio vetor de R', tá? E vou fixar essa carga Qzona através também de um raio vetor que eu vou chamar de R, tá? Vou chamar de R. Pronto, vou chamar assim. Tá bom? Bom, então a gente pode então determinar a distância entre Qzão e Qzinho, né? Entre Qzão e Qzinho, que é dado por esse raio vetor aqui, ó, né? Vou chamar esse raio vetor assim, ó. Beleza? Quem é esse raio vetor? Bom, esse raio vetor, ele vai ser esse raio vetor, ele vai ser o R menos o R', né? Ele vai ser o R menos o R', tá certo? Então, esse vetor menos esse vetor vai dar esse vetor aqui, ó, tá? Que é o raio vetor que mede a distância entre Qzinho e Qzão, tá? Pois bem, o que é a lei de Coulomb, então? Então, a lei de Coulomb diz o seguinte, que a força que Qzinho atua em Qzão vai ser uma constante, né? Que é dada por 4π ε0, né? É dada por isso aqui, 4π ε0, onde essa constante ela vai depender do meio, né? Se o meio for o vácuo, é dado por isso aqui, 4π ε0, né? Vezes o produto das cargas dividido pela distância entre elas ao quadrado, e isso dado, né? Lógico, essa equação da força, ela vai estar numa direção de um versor R, né? Onde esse versor R está na direção do raio vetor que mede a distância entre as duas cargas, tá? Pois bem, então essa aqui é a lei de Coulomb, tá? Eu ainda posso escrever essa lei de Coulomb de outra forma. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo duplicar aqui para mostrar para vocês como é que a gente pode mostrar essa outra forma, né? Opa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tirar aqui, tirar aqui, tirar aqui. Tirar aqui, pronto. Agora sim. Rapidinho, que a gente está aqui duplicando para mostrar melhor para vocês.
né? Eu não tinha feito antes, a gente faz agora. Não tem bronca, não. Beleza? Vamos lá, então. Então, tá aqui. Pois bem, galera, olha só. Então, eu posso representar essa lei de Coulomb, que tá aqui, ó, né? Posso representar ela de outra forma, né? Então, eu posso dizer que... lembra lá na parte vetorial, né? Que esse vetor R, ele pode ser medido, né? Ele pode ser obtido por R dividido pelo seu módulo, né? Então, eu posso dizer que esse vetor R, ele vai ser... Quem é o R, né? Nós vimos que o R é R menos R', né? É esse R, esse vetor, menos esse vetor. Então, esse vetor aqui, o R, que é a distância entre as cargas, é dado pela diferença entre esse vetor e esse vetor, né? Então, eu vou dizer que esse vetor aqui, esse R, vai ser R menos R', dividido pelo módulo de R. Quem é o módulo de R? R menos R'. Beleza? Então, eu vou substituir isso aqui na equação da lei de Coulomb. Ó, vai encaixar bem aqui, tá? Então, vou repetir aqui a lei de Coulomb, né? A força que Qzinho atua em Qzão vai ser dado como 1, a constante, 1 sobre 4π ε0, vezes Q pequeno, Q grande, dividido por R2, né? Vezes o vetor R. Mas quem é o vetor R? R menos R' sobre o módulo de R menos R', né? Lembrando que esse R aqui, ó, eu posso dizer que é quem? Quem é esse R? Esse R vai ser o módulo de R menos R' ao quadrado, né? Então, vamos substituir aqui na equação, ó. Tá? Nós vamos substituir nessa equação aqui. Ok? Então, ela vai ficar assim, ó. A força que Qzinho atua em Qzão, então vai ser quem? 1 sobre 4π ε0, né? Q pequeno vezes Q grande sobre o R módulo de R menos R', só que ao quadrado, né? Quem é? É esse cara aqui, ó. R quadrado vezes R menos R' sobre o módulo de R menos R', tá? Então, a força que Qzinho atua em Qzão é 1 sobre 4π ε0, Q pequeno vezes Q grande, sobre, né, R menos R' ao quadrado vezes R menos R', isso aqui vai dar R menos R' ao cubo vezes R menos R', tá? Então, essa aqui seria uma outra maneira da gente representar a lei de Coulomb. Beleza, galera? Tudo certo? Tudo em paz até agora? Então, vamos lá, então. Mudar de slide aqui. Bom, então vamos lá. Outra questão muito fundamental também, pessoal, fundamental da teoria eletromagnética, é o seguinte, né? Quando você tem uma distribuição discreta de cargas, né? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma carga Q1, uma carga Q2, uma carga Q3 e uma carga Qn, tá? E eu quero saber quanto vale a força total que essas cargas, que essa distribuição de cargas atua em Qzão. Eu quero saber, tá? Bom, então vamos supor o seguinte, que a carga 1, ela vai ter o mesmo sinal da carga Qzona e vai repelir ela para lá. Vou chamar de F1, tá? Q2
vai ter agora sinal contrário, então vai atrair Q1. Então vamos botar aqui Q1, força 2, né? Q3 vai repelir, então Q3 vai empurrar a carga Q lá para o sentido contrário, vou chamar de F3, né? E que Qn vai empurrar essa carga também para lá, vou chamar de Fn, né? Pois bem, pelo princípio da superposição, como é que a gente vai determinar a força total que esse sistema de cargas atua na carga Qzona? Através de uma soma, né? Através de uma soma vetorial, né? A natureza, ela é muito simples, né? Ainda bem que ela vai para essa simplicidade, né? Então, para nós determinarmos a força total na carga grande, eu vou fazer a soma de todas as forças Is que vão atuar em Q. Ou seja, eu vou pegar a força 1 que atua em Qzão e somar com a força 2 que atua em Qzão e somar com a força 3 que atua em Qzão e assim até a força N que atua em Qzão, tá? Então, será uma soma vetorial de todas as forças, das forças que cada carga atua na carga Qzona, né? Isso aqui é conhecido como o princípio da superposição. Beleza? Princípio da superposição. Bom, então vamos ver um exemplo, né? Vamos ver um exemplo? Bora imaginar o seguinte. Vou inserir aqui uma figura para ficar melhor as nossas aulas. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tem aqui um triângulo equilátero, né? Vamos imaginar que você tenha um triângulo equilátero, vou anotar aqui, né? Isso aqui é um triângulo equilátero. Tá? E eu queira determinar. Vamos supor que em cada vértice desse triângulo nós vamos colocar uma carga. Tá? Então aqui eu vou colocar uma carga menos Q1, aqui eu vou colocar uma carga mais Q2 e aqui eu vou colocar uma carga menos Q3, tá? Então a pergunta é a seguinte: qual a força total que atua na carga Q1, tá? Com a presença das cargas Q2 e Q3 em cada vértice desse triângulo, qual é a força total em Q1, né? Lembrando que essa distância aqui, eu vou chamar essa distância de quê? Desse triângulo? Vou chamar de R, né? Então R, já que ele é um triângulo equilátero, ele tem as 3 medidas iguais, tá bom? Beleza? Lembrando, né, que se é um triângulo equilátero, cada ângulo interno mede 60 graus. Então aqui você tem 60, 60, 60. Tranquilos? Vamos lá então? Então vamos lá. Vou fazer esse esquema novamente aqui. Vamos lá. Vou jogar para cá. Pronto. Então nós vamos definir as resultantes, né? Então nós vamos ter o seguinte, ó. Então, como eu disse no problema, eu tenho aqui uma carga Q1 negativa, menos Q1. Vou botar para cá, para a gente traçar a resultante. Então, aqui eu tenho uma carga menos Q1. Aqui eu tenho uma carga mais Q2. E aqui eu tenho uma carga menos Q3. Então, vamos lá. Pessoal, a carga 3 e a carga 1, elas possuem o mesmo sinal. Então, se elas possuem o mesmo sinal, elas se repelem. Então, a carga 1 será empurrada
no sentido contrário de aproximação de Q3. Então, vou chamar essa força de força 3. É a força que a carga 3 atua na carga 1, né? A carga 2 e a carga 1 têm sinais opostos. Então, a carga 2 vai atrair a carga 1, exercendo uma força F2. Beleza? Então, ele quer para nós a resultante das forças. Então, ele quer essa resultante aqui, ó. Qual a resultante? Qual a força total? Vou chamar essa força de resultante. Então, essa resultante seria isso aqui, ó. Tá? Então, nós vamos determinar essa resultante aqui. Tranquilos? Bom, então a gente consegue provar que se é um ângulo equilátero, 60 graus cada vértice, então aqui é 60, 60, né? E a gente prova que esse ângulo aqui é quanto? 120 graus, né? Se você esticar isso aqui para cá, você vai ver que isso aqui é 60, né? Se você esticar, esse aqui é 60, ângulos opostos pelo vértice são iguais, né? Então aqui você tem um triângulo equilátero também, aqui é 60, aqui é 60, então o ângulo todinho daqui para cá é 120. Tá ok? 120. Portanto, como é que vai se dar a resultante aí? Então vai ficar pela equação da lei de Coulomb, né? Lei de Coulomb vai ser a resultante. Opa! A lei de Coulomb que nós vamos aplicar é 1 sobre 4πε0 Q vezes Q1 vezes Q2, né? Dividido por R ao quadrado. Tá bom? Então, nós vamos aplicar aí a lei de Coulomb para cada vértice. Então, olha só, presta atenção. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. Para se calcular essa resultante, né? Nós vamos fazer a soma desses dois vetores. E como é que a gente faz a soma? Usando a regra do paralelogramo, né? Que a resultante ao quadrado será F1 ao quadrado mais... F1 não, F2, né? Nós chamamos de F3 e F2. F2 ao quadrado mais duas... Opa! F2 ao quadrado mais F3 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo, que no caso é de 120 graus. Tá certo, galera? Tranquilo? Então é assim que a gente vai fazer a soma desses dois vetores, né? Utilizando a regra do paralelogramo. Lembra lá em vetores que para você somar vetores, você tem a regra do paralelogramo, que é esse aí. Você tem o teorema de Pitágoras, né? Você tem a soma se eles estiverem no mesmo sentido. Você tem a subtração se eles estiverem em sentidos contrários. Então você tem aí vários tipos de soma, né? Essa soma aqui, pelo princípio da superposição, é uma soma vetorial. Não esqueça disso, tá? É uma soma vetorial. Então, vamos lá. Então, olha só. Bom, então o que a gente analisa, né? Já que esse triângulo ele tem os três lados iguais, R, 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 né? Eu não disse na questão, mas a gente supõe que as cargas são iguais em módulo, Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3, né? Vamos imaginar que elas são iguais em módulo, tá bom? Então, se elas são iguais em módulos e se a distância entre elas é a mesma, então a força elétrica que atua em cada uma é a mesma, né? Então, eu vou ter a força 2 como sendo igual à força 3, né? Então essas forças são iguais, já que as cargas têm o mesmo módulo e como é um triângulo equilátero, a distância entre elas é a mesma, então a força elétrica entre elas é a mesma, então eu vou chamar essa força apenas de F. Então vai ficar a força resultante, F2 ao quadrado, vou chamar só de F, mais F3 ao quadrado, vou chamar de F só, mais 2 vezes F vezes F vezes o cosseno de 120, que é menos 1 sobre 2.
Então, a força resultante ao quadrado, né, pessoal, vai ser F quadrado mais F quadrado dá 2F quadrado, mais 2F quadrado, F vezes F, né, vezes menos meio, né? Então, eu posso cortar esse 2 com esse 2 daqui, mais com menos dá menos. Então, a força resultante vai ser 2F quadrado menos F quadrado. Portanto, a força resultante na carga 1 será F quadrado. E aí eu vou trazer aqui do ladinho, portanto, a resultante é a raiz de F, portanto, a resultante será F. Portanto, pessoal, o que a gente conclui então? Que a resultante das forças na carga 1 será a força de interação entre a carga 1 ou a carga 2, né? Entre a carga 1 e a carga 2, ou entre a carga 1 e a carga 3. Será uma força F entre elas, né? Se você calcular a força de interação entre a carga 1 e a carga 2, vai ser a mesma força de interação entre a carga 1 e a carga 3, onde essa força será justamente a resultante entre elas. Tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês na videoaula de hoje, né, do nosso curso de eletromagnetismo, que é a lei de Coulomb, né, que é uma das leis mais fundamentais da teoria eletromagnética do nosso curso aqui de eletromagnetismo que nós vamos ver, tá? Na próxima videoaula, nós vamos ver o conceito de campo elétrico e fazer um exemplo tradicional também de campo elétrico. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e até a próxima, pessoal. Se Deus quiser. Tchau, tchau.